Muito bom dia, ministro. Eu saúdo em seu nome o Supremo Tribunal Federal, na sua sagrada função de proteger a nossa Constituição. E penso que a minha tarefa como advogado do PSOL é basicamente expor, delinear a tese que nós expressamos na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade de 7697, mas que, de alguma forma, representa ou expõe motivos que estão delineados nas outras duas ações diretas de inconstitucionalidade e que, ao fim e ao cabo, não questionam apenas o orçamento impositivo, ou as emendas de PIX, ou a falta de transparência, mas trazem ao escrutínio da Suprema Corte a validade, a continuidade de um sistema de governo que vige no Brasil há 104 anos e que foi convalidado no plebiscito de 1993, que é o sistema presidencialista. O que nós discutimos aqui é se é constitucional ou inconstitucional afastar as atribuições do presidente da República como diretor-geral da Administração Pública Federal. O que nós discutimos aqui é se nós vamos abolir o presidencialismo e atribuir a apropriação, ou tornar legal a apropriação do orçamento pelo Parlamento, sem as devidas responsabilidades que a Constituição atribui ao presidente. É saber se prevalece este modelo de apropriação do orçamento que se estabeleceu a partir de 2015 e que se reforçou em 2019 e em 2024 por emendas à Constituição. E é importante lembrar, senhor relator, que essas ações são, sobretudo em momentos estranhos, como o que vivemos, ou temos vivido nos últimos anos, é que essas ações não foram propostas ou não foram tiradas da manga do Supremo Tribunal Federal. Essas ações decorrem da quebra da inércia da jurisdição pelos autores das suas ações, das respectivas ações, por nós, advogados, e antes de nós, por nossos clientes. E é importante também, nessa mesma linha, lembrar que nesta ação, na 7697, por determinação do Supremo Tribunal Federal e por determinação do seu colegiado, ou seja, de todos os ministros, uma liminar foi proferida e que foi cumprida no nível institucional da urdidura de um acordo institucional entre executivo, entre todos os poderes da União, e que se plasmou numa lei complementar 210, a Lei Complementar 210 de 2024. Ou seja, houve um acordo que caracterizou o cumprimento de uma liminar. Ou seja, os poderes da União chegaram a um acordo que, ao que parece, alguns pretendem revolver. É importante também, na minha fala inicial, lembrar como é que nós chegamos aqui, como é que nós chegamos a esse... E por que é que nós chegamos, e rapidamente lembrar por que é que nós chegamos a esse movimento de apropriação do orçamento pelo Parlamento. E a verdade é que nós chegamos a isso em razão de uma profunda indisciplina ou da disciplina irracional do financiamento da política no Brasil. Nós sabemos que temos enfrentado no Brasil um sem número de problemas na interação público-privada e no trato da coisa pública, justamente porque nós vivemos num país de dimensões continentais que precisa de recursos para fazer política e porque nós não temos enfrentado essa necessidade de recursos para fazer política de maneira aberta, num amplo debate em que participem de maneira transparente todos os envolvidos, todos os personagens. Nós precisamos levar esse problema à discussão no seio da sociedade brasileira. Porque, ao fim e ao cabo, para substituir as situações que nós tínhamos de financiamento empresarial, que foi banido pela ADI 4650, o orçamento do país se transformou em instrumento
de financiamento de eleições, do financiamento da política e, basicamente, do convencimento de eleitores a preferir determinados grupos políticos a outros. E isso não pode ser admissível, isso não pode se aceitar no país, que é a desnaturação da função do orçamento, do dinheiro público, que precipuamente serve para executar políticas públicas pelo governo incumbente em interação, sim, saudável interação com o parlamento. Eu, no meu tempo final, gostaria de me referir a uma passagem da petição inicial, me referenciar a uma passagem da petição inicial da ação que foi proposta pelo PSOL. E diz o seguinte: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são os poderes da União, são peças articuláveis de um mesmo corpo, independentes e harmônicos entre si, como manda o artigo 2º da Constituição Federal, diga-se de passagem, cláusula pétrea. Parece uma obviedade, mas não é. Se são parte de um todo, não se podem contrapor, antagonizar, descoordenar ou viver em desarmonia. Não lhes é dado concorrer, tampouco arrogar-se competência que a lei não lhes atribui, para instaurar um desarranjo funcional e, no extremo, uma balbúrdia institucional que é o avesso do equilíbrio e da equidistância programada pelo Constituinte. Esses poderes e as instituições que dele decorrem não podem ser manejados contra os ditames existenciais de harmonia e independência, sob pena de se atentar contra a União. O que temos aqui é um atentado contra a União que não serve a ninguém. Há uma latente tensão entre harmonia e independência, é verdade. E como é que se impede, então, que a independência se convole em desarmonia? O que inibe o aparecimento de interesses contrapostos e, portanto, de uma atuação colidente. É certo que os poderes emanam de uma mesma fonte, ainda que manifestos por centros defletores modelarmente independentes. São, portanto, o mesmo poder, o poder do soberano, o povo, aquele da praça que se refere o ministro Flávio Dino. Mas isso obsta apenas, em princípio, uma dissociação funcional, uma degeneração a partir da captura de poderes estatais por grupos de interesse, por agrupamentos humanos, afetados por objetivos estranhos. Um vício de representação, por exemplo, que se caracteriza pela atuação de representantes do povo em desacordo com o objeto do mandato que lhes foi otorgado pelo soberano, para atuar em afronta ao programa constitucional e, portanto, em desfavor de interesses exógenos, pode contrapor os poderes da União, se não os seus centros defletores. Precisamente porque, nessa hipótese, uma apropriação indevida e desautorizada terá lugar. É de todo evidente que a inobservância por um dos poderes das competências atribuídas aos demais deslegitima qualquer ação. Só há legitimidade se houver harmonia, porque, do contrário, não se manifestou um poder do Estado, mas uma pessoa ou um grupo de pessoas que dele se apropriou. Não há legitimidade fora do programa constitucional e só há harmonia se houver legitimidade. Sem harmonia, o que se manifesta não é um centro defletor independente de poderes do Estado, que emanam do soberano, mas uma corruptela, ainda que bem disfarçada, que é ilegítima, ilegal, inconstitucional e profundamente nociva por perverter o sistema, as finalidades do programa constitucional. Uma situação em desarmonia, ou uma atuação em desarmonia, é, portanto, usurpação de poder, ministro Flávio Dino. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, doutor Valfrido, e pedir ao Supremo para tirar uma foto melhor sua para, na próxima audiência, nós substituirmos. E doutor Rafael Valim, para o senhor não me processar por danos morais, né? Doutor Rafael Valim tem a palavra por 5 minutos e 53 segundos. Muito bem. Bom dia a todas e todos. Meus cumprimentos ao eminente ministro Flávio Dino, em nome de quem saúdo todos os presentes. No exíguo tempo de que disponho, eu vou procurar enquadrar a questão com a máxima objetividade e agregando alguns elementos à intervenção do meu colega, o doutor Valfrido Varte. Como bem disse e assinalou o ministro Flávio Dino, nós não estamos aqui a tratar de um conflito circunstancial entre um determinado governo e uma determinada legislatura. Não é disso que se trata. A impositividade das emendas parlamentares configura
uma grosseira, evidente inconstitucionalidade, uma desconformidade que salta aos olhos em relação ao texto constitucional e que, desde 2015, vem comprometendo governos à esquerda e à direita. Não se está tampouco a discutir a relevância das emendas parlamentares no nosso sistema constitucional. Elas estão previstas desde o nascedouro do nosso Pacto de 88 e são fundamentais à democracia. O que estamos a cuidar é dessa impositividade, dessa obrigatoriedade que se estabeleceu a partir de 2015 e que, na nossa visão, desfigura, desestrutura por completo o nosso sistema constitucional. A impositividade, ela atinge o núcleo imodificável da Constituição. E onde, como sabemos, estão as normas que dão sentido ao Pacto de 88 e que, por essa razão, deve estar a salvo das maiorias ocasionais. Com a impositividade das emendas se ataca a um só tempo a separação de poderes, a forma federativa de Estado, além de esvaziar os objetivos fundamentais da nossa República, notadamente a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação das desigualdades regionais e sociais. Se produz uma anomalia irremediável no nosso presidencialismo, do qual deriva, em larga medida, a profunda instabilidade que flagela a nossa democracia. A reduzida margem discricionária do orçamento é pulverizada em interesses paroquiais, inviabilizando qualquer estratégia nacional de desenvolvimento. Ninguém deseja um legislativo frágil, meramente decorativo. A cidadania brasileira clama por um legislativo vigoroso, que produza boas leis e fiscalize com rigor o Poder Executivo. Não se pode admitir, porém, que o Legislativo se auto-atribua competências que a Constituição não lhe assinalou. O Legislativo forte é diferente do Legislativo que pretende se impor mediante o esgarçamento do tecido constitucional. E pior, Excelência, que não reconhecer esse gravíssimo equívoco que constitui a impositividade é agir como se houvesse um direito, e aqui reforço as aspas, a essa inconstitucionalidade. Não se trata de mudar as regras do jogo por meio do Supremo Tribunal Federal. O que se postula é restabelecer as cláusulas constitucionais pactuadas em 88, as quais, reitero, não estão ao sabor das maiorias ocasionais. Não tenho a menor dúvida de que estas ações constitucionais que estamos nos debruçando nesse momento estão entre as mais importantes da história dessa Corte e cujo desfecho vai definir o presente e o futuro da nossa democracia. A declaração de inconstitucionalidade da impositividade das emendas parlamentares é indispensável ao restabelecimento do nosso projeto constitucional consagrado em 88 e que foi o resultado, o produto da nossa soberania popular. Muito obrigado pela atenção de todos.